Boa noite a todos. Estamos começando mais uma reunião de estudos, mais uma segunda-feira juntos. Espero que estejam todos bem, com muita paz, com muita harmonia nas suas vidas e muita força e muita coragem para que a gente continue firmes na nossa jornada. Eu convido vocês para que a gente possa nesse momento fazer a nossa oração inicial, pedindo muita paz, muita harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e proteção para esse nosso encontro. Vamos pedir à equipe espiritual da casa que nos auxilie, que nos ilumine, que nos intua para que nós possamos entender bem as lições. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Vamos então estudar hoje o livro A Gênese, no capítulo 17, Predições do Evangelho. Hoje nós vamos falar de uma fala em que Jesus diz que será só um rebanho e um só pastor. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário também que eu as conduza. Elas escutarão a minha voz, e não haverá senão um rebanho e um pastor. Isso está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Por essas palavras, Jesus anuncia claramente que um dia os homens se reunirão numa crença única. Mas como será essa unificação? Como poderia se fazer? A coisa parece difícil, se considerarmos as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas mantêm entre os seus adeptos respectivos, a sua obstinação em se crerem na posse exclusiva da verdade. Todas querem muito a unidade, mas todas se iludem de que ela se fará em seu proveito, e nenhuma entende fazer concessão em suas crenças. Entretanto, a unidade se fará em religião como tende a se fazer socialmente, politicamente e comercialmente, pelo rebaixamento das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos e da linguagem. Os povos do mundo inteiro já se confraternizam, como os das províncias de um mesmo império. Presente-se esta unidade, ela é desejada, e se fará pela força das coisas, porque ela se tornará uma necessidade para estreitar os laços da fraternidade entre as nações. Ela se fará pelo desenvolvimento da razão humana, que fará compreender a puerilidade dessas dissidências, pelos progressos das ciências que demonstram cada dia os erros materiais sobre os quais elas se apoiam e destaca pouco a pouco as pedras carcomidas de seus assentamentos. Se a ciência demole nas religiões o que é a obra dos homens e o fruto da sua ignorância das leis da natureza, ela não pode destruir, apesar da opinião de alguns, o que é a obra de Deus e a eterna verdade. Desobstruindo os acessórios, ela prepara os caminhos da unidade. Para chegarem à unidade, as religiões deverão se reencontrar sobre um terreno neutro, entretanto comum a todas. Por isso, todas terão de fazer concessões e sacrifícios mais ou menos grandes, segundo a multiplicidade dos seus dogmas particulares. Mas em virtude do princípio de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderia vir do campo oficial,
em lugar de tomar o seu ponto de partida de cima, o tomarão de baixo pela iniciativa individual. Desde algum tempo opera-se um movimento de descentralização que tende a adquirir uma força irresistível. O princípio de imutabilidade tornar-se-á um elemento destruidor, tendo em vista que os cultos, se imobilizando, ao passo que a sociedade caminha para frente, eles serão ultrapassados, depois absorvidos na corrente das ideias progressistas. A imobilidade, em lugar de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não segue o movimento geral. Ela rompe a unidade, porque aqueles que querem ir adiante se separam daqueles que se obstinam em permanecerem para trás. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que deverá unir um dia todos os homens sob uma mesma bandeira será a que satisfaça melhor a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não será sobre nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que em lugar de se imobilizar, seguirá a humanidade em sua marcha progressiva, sem jamais se deixar ultrapassar, que não será nem exclusiva nem intolerante, que será a emancipadora da inteligência, admitindo somente a fé raciocinada, aquela cujo código de moral será o mais puro, o mais racional, o mais em harmonia com as necessidades sociais, o mais próprio, enfim, para fundar sobre a terra o reino do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que mantém o antagonismo entre as religiões é a ideia que elas têm, cada uma, o seu Deus particular e a sua pretensão de ter o único verdadeiro e o mais poderoso, que está em hostilidade constante com os deuses de outros cultos e ocupado em combater a sua influência. Quando estiverem convencidas que há apenas um Deus no universo e que, em definitivo, é o mesmo que adoram sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, que estiverem de acordo sobre os seus atributos essenciais, compreenderão que um ser único pode ter somente uma única vontade. Elas se estenderão as mãos como servidores de um mesmo Senhor e os filhos de um mesmo Pai, e terão dado um grande passo para a unidade. Então esse é o nosso tema de hoje. A leitura foi um pouco longa, né? Mas é um tema muito interessante, muito atual. Antes de nós falarmos diretamente dele, nós temos que recordar duas coisas. Primeiro, nós vamos usar a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Não quem é Deus. Porque muitos de nós ainda temos aquela imagem de um Deus sentado num trono, um velhinho barbudo com um cajado na mão. E Deus, segundo o Livro dos Espíritos, segundo a doutrina espírita, é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. O que significa isso? Deus está em tudo, Ele é onipresente. Nós estamos mergulhados nele. Quando se fala de fluido cósmico universal, que abrange tudo que existe no universo, que está em tudo. Então Deus está em nós nesse sentido. Ele é onisciente. Então ele sabe tudo, ele tem ciência de todas as coisas que acontecem no universo. E ele é onipotente, tem todo o poder do universo, sobre o universo. E quando a gente fala de universo, talvez a palavra que mais se aproxima para poder, o adjetivo mais próximo, é imensidão. Eu me lembro de uma palestra do Estevão Camolese, em que ele fala disso de uma maneira muito interessante. Ele faz uma comparação de que a Terra é do tamanho de uma bolinha de ping-pong. O nosso Sol
é do tamanho do Maracanã, do estádio de futebol Maracanã. Então nós vamos lá e colocamos uma bolinha de ping-pong no meio do Maracanã. Essa é a diferença de tamanho entre a Terra e o nosso Sol aqui. E o nosso Sol é um Sol de quinta categoria. Existem sóis de quarta, terceira, segunda e primeira grandeza. O de primeira grandeza é 5 vezes o tamanho do nosso. E na nossa galáxia, a Via Láctea, tem milhões de sóis, milhões de sistemas planetários, somente na nossa galáxia, que é uma das 200 bilhões de galáxias que se falava há 10, 20 anos atrás. Agora já se fala em trilhões de galáxias. Se não me engano, 2 trilhões, parece que é a projeção. Então veja que é difícil para nós até dimensionar isso, compreender isso, essa grandeza do universo. E Jesus veio até nós, e aí a gente entra no tema, representar esse Pai amoroso, esse Pai criador de tudo isso que nós acabamos de retratar. Então Jesus veio num planetinha minúsculo, azulzinho, da Via Láctea, chamado Terra, para ser o pastor, o bom pastor. Ele sempre será para nós o bom pastor. E segui-lo, ser cristão, é ser bom, é fazer o bem. Essa é a religião que Jesus veio nos trazer, a religião do amor. Jesus e Deus não estão presos a nenhuma instituição religiosa, não estão presos a nenhum templo de pedra. Jesus é um ser de luz que habita esse universo que nós acabamos de descrever. É um espírito puro que auxilia Deus, nosso Pai, que é essa energia enorme que criou esse universo. É difícil para nós enxergar esse caminho da luz. O nosso querido Chico Xavier, ele diz que Jesus mudou o sentido do amai-vos uns aos outros quando disse: como eu vos amei. Ele elevou o patamar. Jesus nos amou e nos ama como irmãos. Transcende o nosso entendimento. Ele é um irmão maior que vem buscar irmãos menores, imperfeitos. E ele não distingue raça, sexo, cor, religião. Ele nos vê como um só rebanho. Rebanho de espíritos em evolução num pequeno planeta, num pequeno aprisco chamado planeta Terra. É assim que ele nos vê. E as religiões do planeta Terra precisam de um pouco mais de humildade para fazer concessões nos seus dogmas, para abrir mão de seus preconceitos, das suas ideias enraizadas, que fazem com que creiam na posse exclusiva desse Deus, na posse exclusiva desse Espírito grandioso chamado Jesus, e da posse exclusiva da verdade. Aliás, há uma lenda que diz que a verdade é um grande espelho que Deus quebrou antes de enviar para a Terra, para que nós pudéssemos colá-lo de volta, juntar os cacos, unir. Essa união é que está sendo difícil para nós. Mas nós vamos chegar lá. E para retratar um pouco melhor o atual estágio das religiões na Terra,
nós fomos buscar mais uma vez o livro Jesus no Lar, na lição 23, Mensageiros Distraídos. Lá narra que um grande senhor de terras, de um grande reino, ficou sabendo que num pequenino vilarejo, longínquo do seu reino, uma peste estava matando muita gente. Então ele destacou seus melhores servidores, seus melhores trabalhadores, para enviar até lá. E ao sair das portas do castelo, esses trabalhadores já começaram uma dissidência entre eles. Alguns queriam seguir pela montanha, outros pela planície e outros pelo vale. E aí já começou uma contenda. Foram vários dias de discussão para decidir o caminho e não chegaram a uma conclusão. Então se dividiram em 3 grupos. E os grupos durante o trajeto conseguiam muitas vezes avistar o outro e começavam a discutir com o outro para ver quem estava com a razão. E isso acabou atrasando a marcha. E quando eles chegaram lá no vilarejo, todos já estavam mortos. Não chegaram a tempo. E no final dessa lição, tem a moral da história. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu: neste símbolo, temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, olvidam, esquecem as obrigações que lhes assinalam a vida, e sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se demandam em desvarios verbais de toda espécie, enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem a falta de assistência e dedicação. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Então, uma bela lição para ajudar-nos a entender essa passagem. Essa união parece muito difícil de ser conquistada, né? Mas o caminho, como disse no texto agora, é ceder aos caprichos, né? E coloca também na leitura aqui que esse caminho talvez seja pela necessidade de confraternização, inclusive da religião com a ciência. A doutrina espírita faz isso desde o seu início. Ela acompanha a ciência, ela é religião, ciência e filosofia. Ela acompanha o progresso. Aliás, ela está à frente muitas vezes. Este livro que nós estamos estudando mesmo, a Gênese, é um exemplo disso. Tem muitas coisas no capítulo desse livro, que foi concluído em 1868, que só muitos anos depois a ciência confirmou. Então é muito interessante para nós que a gente possa saber desses fatos, né? E finalmente, né, para que a gente possa encerrar a nossa reunião, nesse texto diz qual será a bandeira desse movimento que já está em andamento no nosso planeta Terra. Será a satisfação da razão, a aspiração do coração e do espírito e a confirmação da ciência. Vejam essas 4 palavras: ciência, razão, coração e espírito. Tem que haver essa união. Além da união das religiões, a união das religiões com as ciências. É dessa maneira que nós vamos progredir.
Os pontos em comum entre as religiões são muitos. Eles são a chave para isso. É que muitas vezes nós não queremos ver os pontos em comum, né? Nós só vemos as diferenças. Esse é o nosso grande equívoco, né? E Deus é um só. Não importa como você chama Ele. Não importa o nome que você dá a Ele. Sabe o que importa? A maneira como você demonstra Ele. A maneira como você apresenta Ele nos seus atos. Nos seus atos, nas suas atitudes. Essa lição de hoje, em que Jesus diz um só rebanho, um só pastor, nós podemos acrescentar um só caminho, que é o significado da palavra igreja em latim. Egregia significa união de pessoas em torno de um único objetivo, de um objetivo em comum. Esse é o significado de igreja. É essa união, é essa harmonia que com certeza nós vamos conseguir. Nós estamos a caminho ainda, mas nós não podemos fazer como aquele grupo do texto que nós lemos aqui, aquele grupo de trabalhadores. Ao invés de ficar discutindo ponto de vistas, nós devemos nos unir e seguir no mesmo caminho para que a gente possa realmente nos considerarmos bons espíritos, nos considerarmos seguidores do Mestre Jesus, no sentido de seguir o seu exemplo. E eu separei aqui para nós finalizarmos uma frase que eu vi hoje no Facebook, talvez vocês já tenham visto também. Muito legal essa frase. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Essa é a nossa lição de hoje, gente. Uma bela lição, aliás. Eu convido vocês para que a gente possa, então, nesse momento, finalizar a nossa reunião com as nossas vibrações, as nossas orações. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa bela lição que nos foi trazida hoje. Agradecer a Jesus, aos bons espíritos, pedindo que a equipe espiritual da casa esteja conosco nos nossos lares, fluidificando a nossa água, aplicando em todos nós os passes renovadores, para que a gente possa enfrentar mais essa semana que se inicia com muita paz e amor no coração. Vamos pedir por todas as instituições da nossa cidade, pedir pelos nossos irmãos necessitados do plano espiritual. Vamos pedir pelos nossos irmãos encarnados que se encontram doentes. Pedir para os trabalhadores, voluntários e pacientes de todos esses lares de auxílio, esses lares de amor. Vamos lembrar também do nosso Hospital Santa Casa de Misericórdia, pedir pelas equipes de saúde, pelos médicos, enfermeiros, pelos pacientes, pedir pelo nosso presídio, aqueles que trabalham no presídio, aqueles que se encontram lá cumprindo suas penas, que possam se redimir, que possam se melhorar também, assim como nós também buscamos nos melhorar. Vamos pedir por aqueles que cuidam da segurança e da administração da nossa cidade, da nossa Porto Feliz, do nosso Brasil, orar pelo nosso Brasil, por todo o nosso planeta Terra, onde houver doenças, guerras, violência, fome, dizendo assim:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é luz, poder, bondade e glória para sempre, Pai. Que seja feita a vossa vontade, por todo o universo, por toda a imensidão desse universo do qual o Senhor é o Pai amoroso, justo e bom. Nos abençoe, Pai. Nos ilumine. Jesus esteja sempre conosco, como o nosso irmão maior. Muito obrigado a todos. Se Deus assim nos permitir, nós estaremos juntos aqui na próxima semana. Um grande abraço.